Bom dia, família. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Nesta manhã abençoada, estamos aqui, chegando até você com 10 minutos com a Bíblia e desejando que nesta manhã você esteja bem para nos acompanhar nessa reflexão e que Deus, no raiar deste novo dia, possa renovar suas forças, suas esperanças, todas as suas expectativas. Para a nossa reflexão de hoje, nós estamos diante do Salmo 33, versículo 13 a 15, lembrando que o 15 está na leitura diária de hoje, e nós queremos ler do 13 ao 15, que nos diz assim: O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Este é o Salmo 33 e os 3 versículos que nós lemos do 13 ao 15. Meus amados, o Salmo 33 é um cântico de louvor que celebra a soberania criadora e providência de Deus. É claro que esses versículos, o versículo 13 ao 15, faz parte da seção do Salmo que vai do 13 ao 19, as divisões de Salmo. Então, esses 3 que eu li faz parte dessa seção que envolve o versículo 13 até o 19. Eu li apenas até o 15, e que mostra a onisciência de Deus, o Todo-Poderoso. Ele vê todas as pessoas e conhece suas intenções e ações. Meus irmãos, nós precisamos entender que o salmista, ele quer lembrar que nenhuma nação ou indivíduo escapa do olhar do Senhor. Estes versículos falam muito bem da onisciência de Deus. Mostram que ele vê as pessoas e que ele conhece não somente as ações das pessoas, mas conhece as intenções. A segunda parte do versículo, ou melhor dizendo, o segundo passo que nós temos que dar na compreensão desse versículo, é que o Senhor, ele olha dos céus, que é o versículo 13, vê todos os filhos dos homens. Irmãos queridos, o olhar de Deus não é passivo, indica também atenção ativa e contínua, pois ele olha lá das alturas. Todos os filhos dos homens ele está contemplando. Ninguém está fora do alcance do seu olhar. É por isso que os homens precisam entender que o Deus que rege com a natureza, que rege com o ser humano, ele é aquele que não dorme e nem dormita, assim diz o salmista, pois os seus olhos estão atentos a todos os filhos dos homens, e ninguém está fora do alcance do seu olhar. Este salmo mostra que Deus, ele, embora transcendente, está presente e atento à humanidade. Isso é muito interessante, a gente ter essa consciência que esse Deus que ele é transcendente, ele é também imanente. Um Deus que se aproxima e que está perto de todos os moradores da terra. O versículo 14 diz assim: do lugar da sua morada contempla todos os moradores da terra. Olha, meus queridos, quando ele diz aqui do lugar da sua morada, ele está se referindo ao trono celestial, onde Deus reina. O profeta Isaías teve uma visão deste trono. Quando ele teve aquela visão, o texto de lá, deve ser lá em Isaías 56, versículo 1, ele diz que quando ele viu, o Senhor estava sentado no seu alto sublime trono. Sua presença era tão poderosa que
os umbrais das portas se moviam e tudo estava cheio da sua glória. Então, o salmista que diz que de lá Deus contempla todos os moradores da terra. Isso significa, meus irmãos, observar com entendimento. Eu quero que você se lembre disso, que Deus Ele não é aquele que apenas vê superficialmente, mas Ele avalia com discernimento. O Deus que está olhando para nós, Ele olha com entendimento, Ele nos entende, Ele discerne muito bem nossas ações e intenções. Então, Deus vê, o versículo diz que Deus vê todas as nações, todos os moradores da terra. E é bom entender que Deus vê todas as nações e também indivíduos ao mesmo tempo, sem se limitar pelo espaço ou tempo. Ele não vê apenas aquela multidão de pessoas sobre o globo terra, mas ele vê cada morador da terra com entendimento. Observe que o versículo 15, ele diz: Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Irmãos, Ele forma o coração. Isso nos faz lembrar que, de novo, lá no Gênesis, Deus, Ele formou do pó da terra, e a Bíblia diz que Ele soprou na narina do homem. Então, e o homem se tornou alma vivente. Então, Deus é o Criador, não só do corpo, mas também do coração humano, que é realmente a sede de sentimentos, da mente e também vontade. É isso que ele está dizendo neste versículo. Ele molda, meus irmãos, a essência e conhece os pensamentos e motivações. Eu sempre digo que Deus, ele vai julgar cada ser humano não somente por o que ele fez, mas pela motivação. Tudo que vamos fazer tem que ter uma motivação. O que nos motivou a fazer? Por que estamos fazendo? Então, Deus sabe as motivações, os pensamentos e motivações de cada ser humano. Ele contempla todas as suas obras. Aqui, quando ele diz contempla todas as suas obras, mostra que Deus julga as ações à luz do coração que os gerou. Então, o coração que gerou essas ações está diante e patente diante de Deus e nada pode se esconder. Então, é bom saber, meus irmãos, que esse texto, em primeiro lugar, mostra, do lado teológico, podemos dizer, mostra a onisciência de Deus. Ele vê todas as pessoas por dentro e também por fora. A segunda coisa que nós temos que entender é que a soberania divina. O Deus que nós servimos, ele é soberano. Do trono celestial, Deus governa sobre a terra. Então, ainda observando, em terceiro lugar, Deus, ele conhece as intenções, ele não se limita às aparências, mas ele conhece as intenções. Por isso, é bom nós entender que há realmente também responsabilidade humana. Então, nossas ações e intenções serão avaliadas por aquele que as conhece profundamente. Por isso, meus irmãos, nós temos que ser fiel a Deus e entender que servir este Deus é a gente reconhecer a sua grandeza, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, e entendemos que não se pode fazer nada oculto. Tudo que nós imaginamos, idealizamos, Ele conhece por causa do seu poder. Que Ele nos abençoe e nos guarde também debaixo do seu poder e do seu amor. Querido, eterno e poderoso Deus, nosso Pai Celestial, graça nós te damos, Senhor, porque Tu és o Deus soberano. Tu és o Deus que conhece todas as coisas e Tu és o Deus que formou o coração dos homens. E lá do Teu trono, Tu governas conhecendo a atitude de cada pessoa. Por isso eu te peço, guarda-nos debaixo das Tuas mãos até que o Teu Filho Jesus venha nos buscar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
A comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.